Vamos dar início aí então ao nosso webinário de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sara Bellman aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a divulgação de resultados da Tesla e também da General Electric. Tesla está previsto para relatar resultados hoje após o fechamento do mercado e a General Electric amanhã, antes da abertura do mercado. Então vamos lá, Tesla, só resumidamente, né? Ela cria, desenvolve, fabrica e vende veículos elétricos e também produtos de armazenamento de energia. Sua fundação foi aí no dia 1º de julho de 2003 e conta hoje com uma quantidade de 70.757 colaboradores. Falar um pouquinho para vocês qual é o risco da contratação em referente à avaliação da Tesla dentro do mercado. Depois de cair em fevereiro, aí as ações da Tesla se mantiveram estáveis nos últimos meses, né, exceto por outra correção do mercado de ações. E espere que continue assim para as ações da fabricante de veículos elétricos. O porquê? Os vendedores aí a descoberto, depois de anos tentando dizer aos investidores que o imperador não tem roupas, né, há muito tempo jogaram aí a toalha. Isso neutralizou aí o entusiasmo descrescente das ações entre os investidores de varejo. Além disso, a empresa ainda não tropeçou quando se trata de resultados trimestrais. Por muito bem a entregar, mais uma vez com seus números para o trimestre fiscal encerrado do ano de 30 de junho de 2021. Nesse caso, as ações elas podem não começar a subir de volta aí para os seus $900,40 por ação, que foi o máximo de todos os tempos, né, que foi feito em janeiro desse ano, mas resultados sólidos, pelo menos aí, evitarão um curto prazo para puxar. No entanto, aí, há algo que pode afundar as ações da Tesla a partir daqui, uma correção entre as ações de crescimento. O que poderia causar isso? Preocupa-se aí com um possível aumento das taxas de juro devido à alta da inflação. Se essa possibilidade aí se tornar realidade, os investidores ficarão menos dispostos a avaliar esse estoque de história definitivo em sua atual avaliação espumosa. As expectativas aí dos investidores são altas, né, para a divulgação de lucros da Tesla. O que acontecerá aí se ela puder entregar lucros operacionais melhores do que os esperados, apesar aí de possíveis perdas de criptomoedas e preocupações sobre a capacidade de continuar aumentando seus resultados com a venda de créditos regulatórios? Esse cenário ele provavelmente seria suficiente aí para as ações continuarem a ser negociadas em uma direção lateral. Negociar lateralmente é obviamente melhor do que negociar mais abaixo. E eu vou explicar isso para vocês logo mais no nosso gráfico, que eu vou mostrar alguns traços que eu fiz falando para vocês um pouquinho sobre isso. Ainda assim, isso pode representar uma decepção para os investidores que desejam comprar hoje essa ação e que esperam que as ações elas voltem a ser negociadas, como fez aí, a partir de meados de 2020 até o início de 2021. No entanto, aí não parece provável que outra corrida épica seja possível em breve. Isso se deve aí principalmente ao fato de que o entusiasmo dos investidores no varejo por ações, como este, não voltou aos níveis que atingiram o pico em fevereiro. Em vez disso, os fluxos de investidores de varejo também mudaram para setores com desempenho inferior aí durante a pandemia do Covid-19. O desempenho mediano ele pode continuar nos próximos meses. No entanto, isso não quer dizer que as ações da Tesla não corram risco de uma grande venda. É certo que isso não se deve tanto a fatores específicos da empresa, mas a uma possível correção do mercado acionário causada pelos fatores macro. Essa correção ela pode atingir nomes com preços elevados como este, os mais difíceis. E o que deixa as ações da Tesla em risco de venda? A gente, analisando o mercado de ações, nós começamos a argumentar que as ações de alta tecnologia estão sob um risco de uma grande correção. Qual seria a razão?
É o espectro do aumento das taxas de juros. No ambiente atual de taxas de juros próximas a zero, os investidores eles tiveram poucos problemas em pagar por nomes em crescimento como as ações da Tesla. Isso pode mudar se o Federal Reserve for forçado a aumentar as taxas a fim de combater essa alta inflação. Essas pessoas que voam alto podem experimentar um retrocesso de 2 dígitos e quão baixo poderia ir se isso acabasse. Claro, os ganhos contínuos e fatores como o aumento da capacidade de produção, eles podem ajudar a minimizar a extensão em que os investidores começam a descontar as ações. Por outro lado, mesmo se as ações passassem de uma relação preço-lucro a termo de 142,75 vezes para uma ração de preço-lucro futura de 100 vezes, a desvantagem ela seria enorme, com base nos seus ganhos projetados de 4,51 por ação. Tal contratação significaria aí um movimento para cerca de $450 por ação, cerca aí de 43% abaixo de onde as ações são negociadas hoje. Então, o que a gente tem para dizer para vocês sobre as ações da Tesla? As ações da Tesla ela tem uma classificação do consenso de analistas, que eu vou até mostrar para vocês aqui, onde de 22 investidores, 10 deles classificam como compra, ok? 5 deles classificam como manter esta operação e 7 deles recomendam venda. É uma quantidade, um número em que a gente precisa considerar todos os termos, porque nenhum é mais relevante do que o outro quando você tem 2 números altos de ponta em buy e 7 números de ponta em sell, ok? Então, quando os preços-alvos, a preço médio da Tesla é de 656,29 por ação, que a gente pode ver aqui, onde eles falam para segurar o preço médio da ação de 656,29, implicando aí em torno de 2,31% de alta em relação aos preços atuais. As metas dos preços dos analistas, eles variam aí de um mínimo de $67 por ação a um máximo de 1.200, como vocês estão vendo. Vender a ação até um preço de $67, como também comprar a ação com um take profit de até $1.200, tá, pessoal? Isso eu falando aqui num prazo de um ano. Então, qual seria a nossa conclusão para a Tesla? Seria uma calma hoje, volátil amanhã? Isso é possível? Desde a primavera, as ações da Tesla aí apresentaram um desempenho razoável. Isso pode continuar mesmo que os seus resultados de ganhos em 26 de julho superem, hoje, as estimativas. Como o entusiasmo dos investidores por ações não voltou ao nível visto no início desse ano, espere que o sentimento morno aí continue, tá? A menos que as ações de crescimento elas estejam corretas devido ao aumento das preocupações com taxas de juros, dado quão risco as ações da Tesla aí permanecem, mesmo uma contratação para uma relação de preço-lucro futura ainda na casa dos 3 dígitos poderiam resultar em uma queda de 43% das ações. Tá? E logo, logo a gente vai falar sobre isso no gráfico. Vamos pular aqui agora para a nossa próxima empresa, General Electric, né? A General Electric ela é um conglomerado multinacional de Nova York, sediado em Boston e Massachusetts, nos Estados Unidos. E em 2016, a empresa ela atuava nos seguintes segmentos: de aviação, de software, de conexões de energia, de pesquisa global, de assistência médica, iluminação, petróleo e gás, energia renovável, transportes e capital, serviços financeiros, dispositivos médicos, ciências da vida, produtos farmacêuticos, indústria automotiva e indústria de engenharia. E em 2017, a GE foi classificada na Fortune 500, né, como a terceira maior empresa dos Estados Unidos por receita bruta, né? Foi fundada no ano de 1892, tem a sua sede em Boston, nos Estados Unidos, né, e conta hoje com uma linha de 174 colaboradores. E qual será a tendência das ações da GE após os ganhos do segundo trimestre? A GE ela deve divulgar os seus resultados, no segundo trimestre, na terça-feira, 27 de julho. E esperamos que a GE relate as receitas acima e os lucros em linha com as estimativas de consenso, impulsionadas aí por uma recuperação na atividade econômica geral
como global, e as taxas de vacinação da Covid-19 continuam aumentando. Então, esperamos aí que a empresa ela navegue com base na recuperação econômica do último trimestre, embora não esperemos uma surpresa nos lucros. A nossa previsão indica que a GE é de 15 dólares por ação, tá? O preço dela pode ser de 15 dólares por ação, o que aí é acima do preço de mercado atual, que está variando hoje em 12 dólares, tá? 12 dólares e alguma coisa, que eu já vou ver para vocês logo mais. O que implica aí que a ação tem mais espaço para crescimento, na nossa opinião. Então, estima-se aí que as receitas do segundo trimestre, né, da GE, com cerca aí de 18,3 bilhões, em comparação às estimativas do consenso de 18,1 bilhões. A GE no segundo trimestre de 2020 viu um grande declínio de 25% da receita, principalmente devido a bloqueios que tiveram aí um impacto significativo em seus negócios de aviação. Foi uma queda de 44% no comparativo anual. Agora que quase metade da população dos Estados Unidos está totalmente vacinada, e no cenário internacional, a maioria dos países empreendeu programas de vacinação de larga escala, o crescimento econômico acelerou. Enquanto aí o PIB dos Estados Unidos cresceu 6,4% no primeiro trimestre de 2021, estima-se que tenha crescido 8,8% no segundo trimestre. A GE também observou uma recuperação em suas vendas nos últimos trimestres, com a receita geral aí caindo 12% no primeiro trimestre, como a gente viu aqui no resultado divulgado no trimestre passado, né, em meio a contínuos ventos contrários no setor da aviação. Dito isso, espera-se que a situação ela seja revertida daqui para frente. A Airbus e a Boeing, elas planejam acelerar sua produção de aeronave no ano de 2022. A Boeing, ela planeja acelerar sua produção de 737 MAX, que usa o motor da GE, em mais de 60% para 42 aeronaves por mês até o outono de 2022. Em comparação aí com 26 aeronaves por mês até o final do ano de 2021. Recentemente, a United Airlines anunciou aí um pedido adicional de 200 aviões Boeing 737 MAX, aumentando as esperanças de uma recuperação rápida na demanda de viagens e aliviando as preocupações com relação às deficiências da fabricação do MAX. Isso resultará em um melhor crescimento da receita para os negócios de aviação da GE nos próximos anos. Então, a gente tem essa definição sobre a questão da empresa. Bom, vamos falar agora um pouquinho de previsões, né, sobre os maiores analistas, né? 8 deles recomendam compra, falando que essa ação pode chegar até o preço de 17 dólares. 4 deles recomendam manter essa operação dentro do preço de máximo de 14,10, ok? Vamos lá para nosso MetaTrader, então? Bom, vamos falar aqui começando com a Tesla, ok? Como eu falei para vocês, a gente tem uma análise aqui feita, onde nós temos aqui o ponto mais baixo dela. Eu vou até colocar numa outra cor aqui, vou colocar num vermelho. Onde eu peguei o ponto mais baixo que ela chegou agora na última correção e qual foi o ponto anterior mais alto que ela teve. Aqui nós temos um canal e nós temos uma vista mais ou menos de como a operação ela está se seguindo, tá? Em um formato de triângulo. Por isso eu mencionei para vocês que a operação ela tende a lateralizar, tá? É um ativo que está em muito zona de conflito em relação à questão da inflação e também por meio da questão dos BTCs. Na quarta-feira agora, dos bitcoins, né? Na quarta-feira agora, o Elon Musk tem um anúncio a fazer, onde ele vai falar a respeito dos pagamentos, dos recebimentos através de Bitcoin. Então, é uma operação para a gente ficar bastante atento a essa notícia, tá? De divulgação,
porque isso pode influenciar diretamente nos preços das ações da Tesla e também no preço do Bitcoin, né? Quando ele anunciou a vez passada que ia aceitar Bitcoin, o Bitcoin ele deu um salto muito grande no mesmo dia da divulgação do recebimento. A gente vê aqui uma tendência de queda, né? Segundo a indicação de indicador, a gente tem aqui um canal de referência, uma zona neutra, tanto em cima quanto embaixo, e uma movimentação que ele está tentando furar. Hoje, nessa vela, né? Estamos trabalhando aqui com a vela de um dia, ela representou uma vela de alta, ok? Porém, eu acredito que isso só foi uma correção momentânea, ok? No dia de hoje, para que amanhã ela continue, tá? Então, eu vou sugerir para vocês uma venda em Tesla, ok? Não tão bruta, né? No caso dela está sendo negociada agora em 663. Não vou recomendar para vocês um preço dentro da linha do triângulo aqui, mais ou menos de 636, onde ela pode chegar, mas sim uma venda a 655, tá? Então, eu vou abrir aqui lotes. Vamos abrir aqui 8.0 em Tesla, com valor de 655, uma venda. Ok. Quem for operar Tesla, certifique-se antes de falar com o seu gerente de contas ou se você já tem conhecimento daquilo que você pode operar, porque ela é um ativo muito volátil e extremamente caro em questão de spread. Então, dependendo da volatilidade dela, a cada preço que ela movimenta, né, a gente tem aí um percentual muito grande de desconto na conta para a gente poder trabalhar com ele, ok? Então, isso é só um aviso a todos vocês. Dentro da nossa previsão aqui, se ela atingir o nosso resultado, nós vamos ter um lucro de 68.880 dólares, ok? Ela abriu 25 mil, 26 mil, se eu não me engano, pelo valor do spread, que é cobrado na abertura das operações, ok? Vamos deixar as operações aí rodando. E vamos agora para General Electric. General Electric, como eu falei para vocês, tem uma perspectiva, ao nosso ver, de alcançar aí 15 dólares, tá bom, pessoal? $15, exatamente aqui. Então, ela tem uma larga escala ainda de crescimento para chegar dentro desse preço, ok? Ela está numa tendência clara de alta ali dentro. A vela de hoje dela já representa isso, né? E eu vou recomendar para vocês um take profit bastante curto, mas para a gente poder trabalhar aí com um pouquinho de cautela em relação à General Electric. Recomendo para vocês, eu vou abrir aqui 15.0, com um take profit de 13,05, uma compra em General Electric, ok? Então, aqui deu start na nossa operação e a previsão de lucro operando $2.100, tá? Abrindo lote 15.0, $2.100. No dia 2 de agosto, a General Electric vai estar fazendo split das suas ações. Ela vai fazer o split, se eu não me engano, em 8-1. Então, esse preço de 12,84 vai cair para... Se ela fechar, vamos pegar o preço de agora só para vocês terem uma ideia. Vai cair para 1,60, tá? Ela vai fazer o split justamente para tornar as suas ações ainda mais baratas, ok? Então, é também uma boa operação para a gente ficar atento aí, com certeza, indicando aí mais tendências de alta para essa companhia. Então, recomendo para vocês um take profit que pode ser que bata ainda hoje, né? As divulgações de resultado da General Electric e da Tesla. Então, Tesla uma venda para um take profit de 655, General Electric um take profit de 13,05 como compra. Vou finalizar o nosso webinário por aqui, somente para parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir depois o tempo para pergunta, ok? Então, agradeço a todos vocês que estão presentes aqui conosco. Muito obrigada. Desejo sucesso, né, nas nossas operações, que a gente possa ter bons resultados. E é isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês.